Olá, amados. Bom, estou aqui inaugurando o novo equipamento de gravação. Espero que seja bem proveitoso para vocês. Por que eu fiz questão de gravar esse vídeo? Há um tempo atrás, nós falamos sobre julgamento. Levantou-se um assunto sobre não julgueis, porque galerinha aí hoje em dia vem com esse papinho de não julgueis, você não pode me julgar, só Deus pode me julgar. O problema dos crentes é que eles querem julgar as pessoas. E aí a gente conversou sobre isso, fomos na palavra, vimos que na verdade Jesus não proibiu ninguém de julgar, muito pelo contrário. Ele disse que nós temos que julgar segundo o reto juízo, a reta justiça. O apóstolo Paulo diz que nós vamos julgar até os anjos, quanto mais as coisas pertinentes a essa vida. Que esse entendimento sobre julgamento, ele é um pouco... ele foi manipulado, na verdade, Ele perdeu um pouco a essência do que Jesus queria dizer, e muitas pessoas usam essa questão do você não pode me julgar para não serem afrontadas, não serem exortadas. E aí a gente falou bastante sobre essa questão. Pois bem, eu vi uma necessidade de continuar esse assunto. Pois bem, é proibido o crente julgar? Bom, nós aprendemos que não. Mas eu quero falar uma coisa para você que se propõe a julgar. Mateus capítulo 7, versículo 3. Jesus diz assim: "E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão." Muitas pessoas usam até esse versículo para dizer, como é que você me julga? Você não pode me julgar. Você tem que ver primeiro a tua vida. Não, Jesus ele fala o seguinte, ele, na verdade aqui, segura esse versículo, vamos ler Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10. Aqui relata o finalzinho da história da mulher adúltera, quando os homens pegam pedras para apedrejar uma mulher que foi pega em ato de adultério, levam aquela mulher até Jesus, e o final da história é o seguinte: Jesus ele vira para aqueles homens e pergunta: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que aqueles homens, um por um, vão largando as suas pedras e vão embora. E aqui, João capítulo 8, versículo 10, diz assim: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não julgou aquela mulher. Ele não condenou naquele momento. Mas o que Mateus capítulo 7, versículo 3 e João capítulo 8, versículo 10 diz? Bom, nós falamos, muitos falam por aí, você não deve julgar, só Deus pode me julgar, não julgueis. E aí a palavra diz, sim, você pode julgar segundo a justiça. Mateus capítulo 7, versículo 13, ele não diz que você não pode julgar. Ele diz que para que você julgue o irmão, você não pode agir de hipocrisia. Ou seja, vai julgar? Existem pontos, existem regras que você precisa obedecer. Se você vai julgar alguém, não é que a gente não pode julgar, mas é que o ato de julgar, ele é algo de muita responsabilidade e não é qualquer um que pode julgar verdadeiramente, não. Por isso eu quero te esclarecer algumas coisas nessa tarde. Você vai julgar alguém? Então preste bastante atenção. Primeiro ponto, vai julgar? Você precisa saber do que você está falando. Jesus, ele conhecia aquela mulher, é claro, o pai ela conhecia. Aqueles homens que a julgavam talvez não sabiam do que estavam falando, não sabiam da vida dela, dos seus conflitos pessoais, de quem era ela, mas Jesus sabia. Então ele tinha autoridade para julgar aquela mulher. Você vai julgar alguém? O problema é que muitas vezes a gente julga e não sabe o que está fazendo.
a gente muitas vezes faz aquilo que Deus ele condenou lá em 1 Samuel, quando foi se levantar um rei. Jesus, o Senhor Deus, ele fala para Samuel, né? Olha, o homem julga segundo o que vê. Eu não julgo segundo o que eu vejo. Eu julgo o interior do homem. Então, muitas vezes, nós olhamos uma situação, vemos uma pessoa cometendo uma coisa e logo queremos julgar. É nisso que muita galerinha aí se defende, mas é nisso que realmente reside uma grande problemática do julgamento alheio. É quando nós queremos julgar alguém ou uma situação, mas não sabemos exatamente o que está acontecendo. Não sabemos, muitas vezes, do que estamos falando e erramos. Quer julgar? Saiba do que você está falando. Segundo, conheça o julgado. Saiba quem você está julgando. O grande problema é que a gente não sabe muitas vezes da história, nem conhece a pessoa, nem sabe quem ela é de verdade, porque muitas vezes você acha que conhece alguém, mas você não conhece de verdade, você não sabe os seus intuitos, você não se conhece a sua história, e a gente se propõe a julgar. Se você se propõe a julgar alguém, alguma coisa ou alguma causa, saiba do que você está falando. Conheça de verdade quem você está julgando. E aí tem alguns pontos. Quer julgar alguém? Primeiro ponto, examine-se. Mateus capítulo 7, versículo 3, é o teste da prova de hipocrisia. O que significa isso? Para julgar o próximo, eu preciso, pelo menos, não estar cometendo o mesmo pecado que ele. O grande problema é que nós somos realmente hipócritas. É aí que muita gente aí fora fala, é aí que a galerinha fala, você não pode me julgar. O grande problema é que a gente quer julgar. Mas para que você julgue alguém, Jesus mostra lá em Mateus 7,3. Aqueles homens, eles estavam julgando aquela mulher. Mas talvez muitos daqueles homens haviam se deitado com aquela mulher, com aquela prostituta. Nem se sabe se o que aconteceu na verdade, se realmente era uma prostituta. Ela foi pega no ato de adultério. Então, o grande problema, Mateus 7,3, Jesus ele nos dá a prova de hipocrisia. O grande problema é esse, é que somos hipócritas. Queremos julgar o irmão, o ato do irmão, ou a pessoa, ou a situação, mas cometemos talvez a mesma coisa. Então, quer julgar alguém? Primeiro ponto, para julgar o próximo, eu preciso, pelo menos, não estar cometendo o mesmo pecado que ele. Segundo ponto, quer julgar alguém? Aponte o caminho. João capítulo 8, versículo 10. Não pode ser o julgar por julgar. Jesus, quando ele vira para aquela mulher, ele fala para ela, olha, onde estão os teus acusadores? Ela diz, nenhum deles ficou, Senhor. Ele diz, eu também não te condeno, mas ele aponta o caminho. Ele disse, vai e não cometa mais o mesmo pecado. Vá, não peques mais. Ele mostra o caminho para ela. A gente muitas vezes quer julgar por julgar. Queremos julgar, queremos exortar, queremos chamar a atenção, muitas vezes movidos por um sentimento de superioridade. Queremos dizer que somos maiores ou melhores que as pessoas, mas na verdade o julgamento, a exortação, o julgamento ele faz parte da exortação. E toda exortação deve ser pedagógica para a correção. Se estamos dispostos a apontar o dedo, também precisamos estar dispostos a apontar o caminho certo. Não é só o você está errado. É o você está errado, mas a palavra de Deus ela diz que você pode ir por esse caminho e você vai acertar. O grande problema é que a gente quer julgar, a gente quer chamar atenção. O julgamento ele faz parte da exortação. Não tem como você exortar alguém sem julgar a atitude daquela pessoa, se está certo ou errado. Para você exortar, para você chegar para alguém e falar, olha, fulano, você não está agindo da forma certa, está fora da palavra de Deus. Você precisa julgar aquela situação, aquela pessoa. E o julgamento ele faz parte da exortação, mas a Bíblia diz que a exortação ela tem que ser pedagógica, ela tem que ser para ensinar, ela tem que ser para ajudar, não para abater, não para destruir, não para envergonhar. Então, se você está disposto a julgar alguém e a exortar alguém,
esteja disposto também a apontar o caminho certo, a ter um trabalho, a ter um cuidado de não só mostrar àquela pessoa o erro, mas também ajudá-la a se corrigir. Porque era assim que a lei fazia. A lei mostrava o erro e levava à morte. E mais nada. Foi necessário a graça por Jesus Cristo para que o homem tivesse um caminho a seguir. Então, vai julgar alguém? É importante que você também aponte o caminho. E o terceiro ponto, dê a mão. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, ele diz que é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então, se você está disposto a ajudar, a intervir para o bem da situação, se você não está disposto a ajudar, se você não está disposto a intervir para o bem da situação, então não perca o seu tempo. Se você não quer ajudar, se você não quer intervir ali para ajudar aquela pessoa a se levantar, para ajudá-la a andar no caminho certo, para melhorar a situação, então não perca o seu tempo julgando, não perca o seu tempo exortando, não faça só a questão de ser o Senhor, a Senhora da verdade e mostrar o quão santo você é e quão a pessoa, ao contrário de você, está errada. Se você não está disposto a ajudar, se você não está disposto a fazer o bem, então não perca o seu tempo. Então ficam aí os 3 passinhos. Quer julgar? Saiba do que você está falando e conheça quem você está julgando. E aí vem os 3 pontinhos principais. Quer julgar? 1. Examine-se. 2. Aponte o caminho. E 3. Esteja disposto a dar a mão. Se você não está dentro de nenhum desses requisitos, então é verdade, não julgue, porque você vai estar fazendo mais mal do que bem. Só para esclarecer, espero que tenha te abençoado. Felizão aí pelo novo equipamento. Fiquem na paz.